que muda essa nação. Tudo que precisamos é do seu amor. Um adolescente vai ministrar a palavra pra gente. Esse adolescente tá pegando firme aí, hein? Assim como foi dito numa reunião ali com a gente, nós tivemos uma reunião e a gente acredita na capacidade de vocês, não somente nos adolescentes, mas nos jovens também. Às vezes são palavras lançadas em nossas vidas, dizendo que a gente não é capaz, que a gente não pode, mas é tudo mentira. Isso daí só influencia na nossa mente, trazendo negatividade. E a gente coloca isso na cabeça deles, que eles são capazes, que eles podem realizar. E aqui vai ser mais uma prova de que a capacitação vem do Senhor e não é das nossas mãos que a gente vai conseguir conquistar as coisas, mas é através de Deus. Quero convidar o Rafinha. Vem cá. Para falar fortemente os nossos corações. E agora é com você. Amém. Pessoal, não vou deixar só essa responsabilidade sobre mim. Estenda suas mãos. Vamos orar pela vida dele. E que Deus venha falar através da vida dele na nossa vida. E que através da vida dele, Deus vai trazer respostas para nós também. Amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças pela vida do Rafa. Senhor, teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir o Senhor nesta noite, conforme o desejo do seu coração. Senhor, usa, Senhor, a vida dele, Senhor, que através dele, Senhor, nós possamos receber o melhor do Senhor para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor tire, Senhor, todo nervosismo, toda ansiedade, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que venha trazer distração, Senhor, a Ele, nós repreendemos agora, declaramos, Senhor, que nós vamos sair daqui abençoados, porque Ele será um canal de bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Mas galera, boa noite. O pessoal, ó, pra quem não sabe, o pessoal que tá aqui em pé com a camiseta do AGE é o pessoal da liderança do AGE, tá? Nós permaneceremos em pé durante todo o culto. Estamos em espírito de oração pela vida de vocês. Não se assustem se a gente ficar andando para lá ou para cá, tá? É normal, a gente tem um propósito com isso. Melhor ainda a revelação que nós tivemos aqui, né, em meio às orações. Seremos o anjo do Senhor através de cada um aqui para cuidar desse culto, para que vocês possam ter o melhor nessa noite. Amém? Boa noite, galera. Paz seja convosco. Cara, eu acho que depois de um louvor como esse, eu não preciso falar mais nada. É literal, é muito sensível a presença de Deus nesse lugar. Mas eu quero estar compartilhando com vocês algo que Deus ele tem falado muito no meu coração de um tempo pra cá. A primeira referência que eu quero falar com vocês é muito conhecida e é até um slogan do Grupo Missionário de Jovens Regional. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí em Romanos 12, 2. Amém? Cara, eu acredito muito nessa geração. Eu acredito muito naquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas nesse tempo. Quando a gente estava orando aqui antes de começar o culto, Deus ele deu uma palavra para o Ágil. Se você não sabe, você pode olhar para uma das camisetas de alguém que está aí, que está em pé. O símbolo do Ágil é uma pegada, e eu creio que Deus está liberando a partir de hoje novos passos que levarão nós, não só a liderança, mas a igreja, o corpo de Cristo, aonde Deus ele quer levar a gente. Amém? Todos acharam aí? Lá em Romanos 12, 2 diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela vida de Paulo, que hoje nós conhecemos o Evangelho. Graças à palavra, a maioria da Bíblia foi escrita por ele. E essa é uma palavra que ela é muito atual nos dias de hoje. Esse versículo, às vezes eu olho dessa forma. Muitas vezes a gente fala tanto sobre inconformismo, que a gente é inconformado
Só que eu só vejo que a gente frisa muito na primeira parte desse versículo. E eu creio que Deus ele tem um mar imenso atrás da parte B do versículo. Eu acredito que uma geração inconformada com a política, com a injustiça vai mudar o mundo, porque a gente pode ver notoriamente como aconteceu as manifestações nos últimos dias e a vitória de ter baixado o preço da passagem e outras coisas por trás sendo tomadas. Eu acredito que uma parte muito grande da igreja ela estava inserida naquela multidão. Eu estava lá, a galera daqui da igreja estava lá protestando porque a gente quer ver um Brasil melhor. E, cara, não é só a gente, só eu, não é só o Eric, não é só o Ágil que vai mudar isso. Eu tenho total ciência disso, que não vai ser só o Ágil que vai mudar isso. Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Eu não sei o que cada um vai fazer. Se você foi chamado para orar, para sustentar um país em oração. Não sei se você foi chamado para ser um grande empresário e sustentar missões e sustentar outras pessoas em missões. Mas eu acredito em cada um de vocês, como pessoas acreditam em mim. Como eu tenho certeza que pessoas oram por mim. Porque, cara, já faz 3 anos que eu estou aqui nessa igreja e eu só tenho crescido. 3 anos que realmente eu tenho conhecido Deus de verdade, eu tenho sido instigado a buscar mais Deus. E eu acredito em cada um de vocês que hoje pode não ser conhecido, que hoje pode ninguém te conhecer, mas cara, Deus ele está olhando para você, vendo você como grande. Eu lembro da última vez que a Oli pregou, acho que faz uns 2 cultos atrás, ela frisou muito nessa passagem, que Deus, Ele ama você, que você é muito amado, e eu vou compartilhar um pouco disso mais pra frente. Mas o que eu quero frisar nesse versículo de início é que, depois que Deus ele fala pra gente não se conformar com o meio de governo que a gente tem, com aquilo que prega, o que nós não vivemos, aquilo que a Bíblia não concorda, Deus ele fala o quê? Que a gente deve se sujeitar a Ele, para que a gente possa experimentar a mudança de mente, uma renovação do nosso jeito de pensar. Porque muitas vezes a gente chega dentro da igreja, só que o nosso pensar está totalmente corrompido com o meio que a gente vivia. E Deus ele quer renovar isso para que a gente possa conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade dele, que não se consiste somente em você ser rico, não se consiste somente em você ter um carro do ano ou fazer uma das melhores faculdades. Conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você, se você não estiver dentro da igreja, se você estiver no metrô, se você estiver dentro do seu quarto sozinho, você vai saber quem você é e você vai saber o que Deus ele tem para você. Independente se você vai esperar 10, 15 anos, independente se os resultados dessa boa e perfeita vontade vai ser gerado daqui um mês. Cara, eu tenho experimentado isso e Deus ele chama a gente para descansar com Ele, Ele chama a gente para se sujeitar a Ele. E eu tenho, não sei se todo mundo sabe, mas desde esse tempo que eu estou aqui na igreja, já passei por vários ministérios, por vários departamentos. E o que eu estava mais inserido era no louvor. Eu tocava com essa galera e eu só tive a crescer com ela. Eu amo vocês, Deus abençoe vocês pelo tempo que eu passei com vocês. E foi muito louco, foi realmente sobrenatural aquilo que eu experimentei com essa galera. E só que Deus, de um tempo atrás, Ele me convidou a abrir mão disso. Caraca, para quem estava inserido em vários ministérios, como Voltado, como os adolescentes, os jovens e muitos outros, alguns olharam para mim e falaram: caramba, Rafa, você tá louco, abrindo mão disso tudo. Você tá louco, mano, de abrir mão de cargos tão importantes que Deus te deu. Mas, cara, eu tô aprendendo nesse tempo que eu tô distante, eu tô aprendendo que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque, às vezes, quando a gente está tão sobrecarregado, não estou falando que isso seja errado, você está em vários ministérios, você está apoiando várias pessoas, mas às vezes isso começa a se tornar um fardo dentro da igreja e você acaba
a sua identidade acaba sendo corrompida e você acaba perdendo aquilo que Deus tem para você, porque você está tão focado em tantas coisas que você acaba esquecendo do tempo importante que Deus te chama para ter com Ele. Que uma vez eu estava ouvindo uma palavra lá em João 15, versículo 4, fala que nós devemos permanecer no Pai e Ele permanecerá em nós. E esse versículo é um dos que me motiva mais e mais a buscar esse Deus grandioso, porque, cara, se realmente eu abrir mãos, pode ser de 20 minutos para ficar com Ele, Ele vai estar comigo. Só que às vezes a gente está tão frisado em objetivos que a gente tem a chegar, que a gente acaba se esquecendo desse momento com Deus. E agora eu quero compartilhar sobre Lucas 15. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Eu acho que todo mundo conhece essa parábola. Um tempo atrás eu estava orando, estava lá no meu quarto com Deus, e Deus ele me mostrou. Eu estava vendo a cena do filho voltando para o pai, eu consegui enxergar isso claramente. Só que o que iniciou a saída do filho de junto com o pai? A Bíblia nos relata que tinha um pai que tinha 2 filhos. Só que um filho chegou para ele e falou assim: pai, eu quero a minha parte da herança e eu estou saindo fora. Eu não quero mais ficar aqui com meu irmão e com o Senhor. E o que eu comecei a analisar dessa palavra é esse jovem ele ouviu o coração dele. Às vezes o nosso coração está amigo e a gente acaba tomando algumas decisões que lá na frente a gente acaba quebrando a cara. E eu vejo essa passagem como um exemplo disso. Eu vou ler rapidinho aqui, se você quiser abrir. Lucas 15:11 fala assim: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra ti, contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para casa. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam também e matem um bezerro gordo. Vamos festejar, porque o meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Glória a Deus por isso. Então, enquanto isso, o filho mais velho, o segundo filho, que estava no campo, ele ouviu falar disso. Ele chegou em casa, no versículo 25 fala isso: quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. Glória a Deus por essa parte. Essa é a parte que a gente mais conhece dessa passagem, que o cara estava junto com o pai dele, pediu tudo e saiu de casa, foi curtir o mundo, foi para uma terra muito longe, gastou tudo aquilo que o pai dele deu para ele. Ele desejou comer a comida dos porcos porque estava passando um período de crise onde ele estava vivendo. Só que aí, o versículo que mais falou comigo nessa passagem foi o versículo
17, a primeira parte que fala caindo em si, ele parou e pensou tudo aquilo que ele estava perdendo, tudo aquilo que ele abriu mão, de junto com o pai dele, de junto com um filho amado, para largar tudo e conhecer o mundo, seguir o que o coração dele estava batendo mais forte. E ele só quebrou a cara fazendo isso. Só que essa parte, ela é muito legal. O cara, ele cai em si, ele tem uma mudança de mente naquilo que ele estava vivendo, e ele olha para aquilo que o pai dele tinha a oferecer para ele, ele fala, cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai, até os trabalhadores do meu pai, eles comem pão, eles têm o melhor e eu estou aqui passando fome. E ele falou, eu vou voltar e falar, pai, eu não mereço ser chamado de teu filho, e eu quero ser um dos seus trabalhadores. Só que o que a palavra fala, quando o pai vê o filho, ele se lança para os braços do filho, ele o abraça, ele o beija, porque ele teve compaixão do filho dele. E ele fala o quê? Ele ordena, venham, chama todos os empregados dele e fala, coloca o anel no dedo dele, tira essa roupa velha que ele tem, coloca novas sandálias nos pés dele, porque ele é meu filho, não importa aquilo que aconteceu com ele, independente do que ele fez ou não, ele é meu filho e eu continuarei amando ele. E isso é muito da hora, porque muitas vezes nós somos assim. A gente está junto com o pai e a gente sofre uma crise de loucura como adolescentes e jovens, que esse período, eu acho que é porque eu estou passando por isso, às vezes começa a borbulhar umas ideias loucas na cabeça, só que se a gente for por tudo que passa no nosso coração, a gente acaba quebrando a cara e não conhecendo essa boa e perfeita vontade de Deus. Só que o que mais falou comigo foi o posicionamento do segundo filho, em relação a isso que aconteceu com o irmão dele. Cadê o amor desse irmão? Em vez de ele ficar feliz que o outro irmão dele voltou, ele ficou revoltado. E às vezes também isso acontece dentro da igreja. Um irmão nosso volta e a gente começa com as crises de órfão. Deus, ele tem falado muito comigo sobre paternidade, sobre a ausência de paternidade. Quando a gente não sabe quem a gente é e o pai amoroso que a gente tem, a gente está dentro da igreja perecendo porque a gente não conhece esse amor. E era isso que esse filho experimentou. Esse filho experimentou falando para o pai dele, pai, eu estou junto com você faz tanto tempo, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca te larguei, eu nunca saí para gastar o dinheiro que o Senhor me deu, o dinheiro que é seu, e o Senhor abraça o teu filho que foi e gastou tudo com, a minha Bíblia fala, com prostitutas ou meretrizes, e fala que ele gastou, ele abriu mão de estar perto do pai dele e largou tudo isso para ir conhecer o mundão, e o pai dele não fala nada para ele, não dá nem um sermão, não dá nem um sermão nesse filho depois de ter feito tudo isso. O cara, ele chega, abraça o filho e manda ele ganha tudo de volta depois de ter feito uma coisa tão horrível como essa. E às vezes nós passamos por essas crises de órfão. Nós falamos, Deus, eu estou tanto tempo com você e você não me dá nem um carneirinho para eu festejar com os meus amigos, sendo que a nossa visão, olhando para Deus, está ofuscada. A gente está pensando nos bens que Deus ele tem para nos dar, em vez de a gente pensar no Pai amoroso que a gente tem. E quando a gente está experimentando desse período de escuridão, esse período de cegueira, nossos olhos não contemplam o amado, os nossos olhos eles não contemplam a beleza que o Pai ele tem a oferecer para nós. E Deus ele estava falando muito comigo. Eu amo essa passagem e eu creio que Deus ele, como a palavra que ele me deu nessa noite, de que a partir de hoje ele estaria selando uma nova caminhada, novos passos seriam dados, não só pela liderança da igreja, mas pelo corpo, porque lá em Efésios, capítulo 4, eu acho que fala no versículo 12, que se a gente não andar em unidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque o corpo só funciona se o corpo estiver unido com a cabeça. Só que quando a gente está olhando por essas crises de mesquinhez, que a gente quer tanta coisa, Deus ele tem muito a oferecer pra gente.
riquezas, ele tem sim a melhor faculdade, ele tem sim o melhor emprego pra gente. Só que às vezes a gente está tão focado nisso que a gente começa a ser como o segundo filho. E o que o pai, ele fala pro seu filho, depois dessa crise toda, que ele falou que ele não ia entrar pra festa depois do irmão dele ter voltado. Ele falou assim, mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca descansei, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um capítulo para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele voltou e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Um bezerro gordo era tipo o filé mignon, a picanha, o melhor bezerro, o bezerro prêmio que tinha no meio da fazenda de um fazendeiro. Era a melhor carne que ele podia encontrar. E o filho ficou revoltado porque, caraca, meu pai faz uma festona pro meu irmão que fez um monte de cagada e ele nunca me deu nada. Só que eu acredito que Deus, Ele está querendo estimar nós a passarmos por esse processo de renovação de mente para que a gente possa conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque quando a gente começar a entender essa vontade, que os planos dele são maiores que os nossos, que ele nos ama acima de todas as coisas, que independente se eu posso fazer a melhor festa ou se eu não tenho nada, ele vai continuar me amando, ele vai continuar me mostrando a perfeição dele. Mas só que a gente só vai conhecer essa perfeição dele quando simplesmente a gente parar de invejar aquilo que os outros têm, a gente parar de invejar o que os nossos irmãos têm. E eu creio que Deus ele vai começar a fazer como ele fez com Isaías. No capítulo 6 de Isaías fala que Isaías ele se deparou com a face de Deus. Ele falou: ai de mim, porque eu vi o Senhor. E isso não foi de uma hora para outra. Isaías ele andava pelo mundo e Deus apareceu para ele, tipo Abraão. Isaías ele já havia liberado profecias antes mesmo dele ter essa visão. Eu acredito que Deus ele quer fazer isso com a igreja dele. Nós temos caminhado muito tempo dentro da igreja, nós temos ficado muito tempo com o Pai, só que a gente ainda não enxergou essa perfeição que ele tem pra gente. E eu creio que Deus ele vai fazer sobre nós, sobre o corpo dele, sobre a igreja dele, uma renovação. Ele vai nos tocar da mesma forma que ele tocou Isaías. Isaías, depois de ele ver o Senhor, ele falou: ai de mim, porque eu sou um cara de lábios impuros e eu moro no meio de um povo de impuros lábios. E o que ele falou? Ele pensou: vou morrer, porque quem visse o Senhor face a face, Deus ele falou isso, que quem me visse face a face, ele não conseguiria viver. Só que no meio de todas essas impurezas que Isaías tinha, um serafim ele veio com a tenaz e ele pegou uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías, e o serafim ele falou assim: cara, os seus pecados estão perdoados, você é um cara limpo agora e você vai começar, eu vejo dessa forma, que você vai começar a caminhar com Deus em um outro nível daquilo que você caminhava antes. Deus ele te deu profecias antes, Deus ele te deu mensagens antes, mas depois que você se deparou totalmente com o Pai, face a face, que você teve essa visão, o seu ministério crescerá e esse seu ministério atingirá um nível de gerações de reis. E foi isso que aconteceu com Isaías. Deus, ele tocou Isaías, o serafim tocou Isaías com a brasa, e logo após esse evento, Deus ele faz uma pergunta: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar para as nações? Quem que eu vou enviar? Isaías ele falou: Deus, eu estou aqui, eu estou disposto
assumir esse papel de pregar diante de reis tão poderosos, reis cheios de fama, e anunciar aquilo que o Senhor fará nessa nação, aquilo que o Senhor fará nesse tempo. Só que, para que isso ocorresse com Isaías, ele experimentou o toque de Deus, e ele experimentou a plenitude de Deus, ele experimentou o céu, cara. Ele experimentou poder ver Deus face a face, e os anjos, os serafins, os arcanjos diziam constantemente: santo, santo, santo. Você imagina o que é isso? É você ter a visão do céu, e isso não pode acontecer com a igreja. Eu tenho orado muito por aquilo que fala lá em Romanos 12. Eu oro muito para que a igreja ela comece a experimentar essa renovação de Deus, essa renovação das nossas mentes, para que a gente pare de caminhar somente como pecadores justificados, ou pecadores perdoados. Sim, Jesus ele veio ao mundo, ele trouxe salvação, mas o principal que ele veio fazer foi trazer o reino de Deus. Quando ele enviou os discípulos, ele falou: vão de 2 em 2 e anunciem que o reino chegou. Só que quando a gente está caminhando e a gente não tem essa convicção, a gente só está caminhando por caminhar, e Deus ele quer trazer a luz que nós somos embaixadores desse reino, e que eu e você e a liderança e os pastores e os missionários que estão aí, nós temos um papel importante nesse legado de Jesus. Jesus ele não enviou somente os 12 discípulos, ele não enviou somente os outros que eles estavam treinando, ele enviou a gente. Só que se a gente permanecer dentro da igreja com a convicção de inveja, a gente estiver sendo invejoso, a gente não vai sair do mesmo lugar e a gente não vai alcançar nada. A gente não vai alcançar nada. Deus ele fala tantas coisas que ele tem para o povo dele. Deus ele fala que os sinais nos acompanhariam, que nós viveremos uma vida como Jesus, que nós seríamos influência. Em Isaías 9 fala que Jesus ele viria trazer justiça e paz por onde ele passasse. E cadê essa paz que eu não estou vendo? Cadê essa paz que eu não estou vendo? Cadê essa justiça? Tantas pessoas sendo injustiçadas e a igreja está parada. Por mais que a gente se movimente em câmera lenta. Só que eu oro com total convicção que Deus ele despertará a igreja. Nós passaremos por esse processo de renovação de mente, e nós seremos uma influência tão grande por onde nós passarmos. O Eric ele estava pregando ontem sobre influência, e eu falei: caraca, isso é demais. Deus ele quer sim selar-nos como missionários em tantos lugares. Às vezes a gente ouve que a gente tem que fazer tantas coisas, só que se a gente não passar por esse processo de renovação de mente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Só serão profecias e profecias e profecias lançadas ao vento, se a gente não se posicionar como uma geração firmada, disposta a abrir mão de tudo para carregar a glória de Deus. Ontem, quando Eric estava pregando isso, depois que ele terminou, ele encerrou a oração e chamou algumas pessoas. Ele fez um apelo para que algumas pessoas viessem aqui. Eu estava orando ali no fundo, eu estava buscando Deus, e Deus ele me lembrou da palavra que está lá em Mateus 19 sobre o moço rico. O moço rico ele chegou a Jesus e falou: Jesus, o que eu preciso para entrar no reino? E Jesus ele falou: segue esse mandamento e tal. E o cara ele falou o quê? Jesus, eu tenho feito isso. Eu tenho feito tudo isso que você me propôs a fazer. Só que, logo após, Jesus ele fala assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois volta e me segue. Só que o cara entristeceu o coração dele, porque ele não estava disposto a abrir mão de toda a riqueza dele, ele não estava disposto a abrir mão de todas as posses dele, para ele seguir Jesus e conhecer o reino maravilhoso que ele veio trazer, para que eles pudessem ser um dos discípulos, um dos seguidores que fundamentaria a igreja nos primeiros tempos. E às vezes a gente tem medo de arriscar algumas coisas
Deus ele nos dá uma palavra, mas só que o preço que a gente tem que pagar para chegar onde ele tem proporcionado para a gente é muito alto. E a gente abre mão de algumas coisas e acaba não experimentando essa vontade. Só que, cara, eu falei para algumas pessoas que andam comigo que depois de eu tomar a decisão de abrir mão do louvor e de alguns outros departamentos no qual eu estava liderando ou fazendo parte da liderança, eu tenho experimentado a boa e a perfeita vontade de Deus. E eu agradeço muito a Deus, eu agradeço os meus líderes por entender esse posicionamento, esse tempo que eu estou tendo com Deus. E eu creio, cara, que isso é muito necessário hoje em dia. Nós precisamos passar mais tempo com Deus. A gente precisa ter mais apego pela Bíblia, a gente precisa ter mais apego pelas disciplinas que Jesus tinha. Cara, Jesus ele viveu muitos milagres, ele era o Filho de Deus, mas Jesus esperou 30 anos para que o ministério dele começasse a deslanchar, para que o primeiro milagre pudesse acontecer e para que muitas outras coisas, para que cegos vissem, para que paralíticos andassem. Só que nesse tempo ele não ficou caçando borboleta, ele não ficou passeando nos parques e curtindo um cinema com os amigos. A Bíblia fala que nos 12 anos de Jesus, ele estava no templo falando com os caras que eram os mestres da lei. Depois que começa o ministério de Jesus, ele chama os discípulos para orarem e orar com ele que ele estava passando por uma grande aflição antes da crucificação. Só que os caras estavam dormindo. Eu acredito que um pouco, não vou falar a igreja total, mas a igreja, quando Jesus nos convida para orar, a gente está dormindo. Só que eu creio que o tempo é chegado, que o reino chegou já, desde 2000 anos atrás o reino chegou e a gente está dormindo. Cara, eu creio que posicionamento e identidade são aquilo que levarão a igreja a experimentar os sinais e maravilhas. Eu creio que a perseverança e a oração e o jejum serão aquilo que nos levarão a um avivamento gerado pelo Espírito. Eu estou lendo Porque Tarde o Avivamento, é um livro muito louco, só que é cheio de palavra, porque a igreja, ela está parada. Só que eu acredito, eu oro por isso, e eu creio que eu não estou sozinho, orando para que a igreja, não estou falando aqui a quadrangular, mas o corpo de Cristo, ele desperte para ser faminto por Deus. Porque à medida que nós nos dedicamos mais a Ele, que nós nos separamos mais por Ele, que nós buscamos com mais e mais fome, com mais e mais sede o reino dEle, mais Ele se revela a nós. Mais Ele se revela a nós. E eu creio que Deus está instituindo sobre nós hoje um posicionamento de nós abrirmos mão de toda a inveja que a gente tem do outro, de toda a inveja daquilo que Deus está abraçando outras pessoas, porque muitas vezes nós nos posicionamos invejosos aquilo que Deus está abraçando no nosso irmão, em vez de apoiar o nosso irmão. E eu creio que quando nós passarmos por um processo de renovação da mente e nós formos inconformados com esse mundo onde nós vivemos, onde nós passamos pelas ruas e existem pessoas morando nas ruas, existem pessoas nesse exato momento que estão se drogando, se embriagando. E cadê a igreja? Que Jesus ele falou que a gente deve amar. Ele falou para os discípulos: vão e não levem nada, simplesmente falem que o reino está próximo. E o reino de Deus ele consiste em paz, justiça, alegria, amor. E eu creio que nós experimentaremos isso. Eu não sei vocês, mas eu vou experimentar isso. Eu vou experimentar isso porque Jesus é o fundamento. Eu estou firmado nele e nada vai me parar. E nada vai me parar de alcançar essa boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu creio que Deus ele levará a sua igreja. Deus ele está levantando pessoas. Ele está levantando intercessores. Ele está levantando profetas. Ele está levantando ministros que carregarão agora, que onde passarem eles liberarão curas, assim como Paulo e Pedro.
Eu vejo esses caras como uma grande referência para mim na Bíblia. Só que na igreja tá cheio disso, espalhado pelo mundo afora. Existem caras que são muito bons, eles são cheios de Deus, mas eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para experimentar essa plenitude. E eu estou disposto a abrir mão de tudo, como abrir mão de coisas tão simples. E eu estou experimentando uma pitada do céu, eu estou disposto a abrir mão de tudo eu tenho total convicção daquilo que eu estou falando, para experimentar a glória de Deus e para que eu possa experimentar o avivamento que Deus ele quer levantar sobre nós. E cara, eu quero